Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a esse humilde canal do conhecimento do comportamento humano, principalmente voltado ao autoconhecimento. Então, você que é profissional do desenvolvimento humano, psicanalista, terapeuta, psicólogo, meu amigo de classe, seja muito bem-vindo aqui. Quero agradecer vocês que têm compartilhado esse vídeo, têm espalhado essas informações, o quanto é importante para nós que produzimos. Então, de cara, eu quero pedir para não esquecer, você se inscreve no canal e ative o sininho, porque isso é muito importante para nós. E você que não me conhece, eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, faço exatamente o trabalho de muitos profissionais, que é a terapia, a supervisão e a mentoria. Além disso, eu também ensino profissionais de classe, amigos e colegas, a ter uma agenda mais atrativa e principalmente mais disputada, fazendo isso de maneira muito mais assertiva e principalmente através do conhecimento, né? Porque é aonde nós encontramos as pessoas e elas se sentem muito mais acolhidas, porque sabe exatamente que está diante de um profissional preparado e qualificado. Então, a gente está sempre estudando, está sempre pesquisando e clinicando, porque isso faz com que as experiências dentro dos atendimentos sirva para outros colegas também. E hoje nós vamos conversar sobre burnout, essa síndrome que bate a nossa porta todas as vezes e que não foge muito dos seus atendimentos também. Mas o burnout não é só uma questão de saber o comportamento dela, tá? Mas principalmente entender o porquê que ela está acontecendo e qual é o contexto dentro dessa síndrome de burnout. Então eu quero começar falando com você dentro de uma reportagem que saiu da OMS, Organização Mundial da Saúde, que divulgou amplamente que a síndrome de burnout ela foi globalizada, né? E após o Covid, ela teve um aumento muito grande. E os dados estão exatamente, depois eu vou deixar o link para você aqui nesse vídeo, se você quiser ler mais sobre a matéria da OMS, e que ocorreram exatamente por conta das pessoas que tiveram uma exaustão no trabalho. Então, o burnout, na década de 70, por exemplo, ele era encontrado e muito mais identificado como a neurastenia, né? E a neurastenia, na escola da psicanálise, a gente entende e aprende como lidar. Hoje, o burnout, ele é muito mais amplo e provavelmente também tem exatamente os mesmos sintomas da neurastenia. Mas a questão que na década de 70 a sociedade era outra, a sociedade ela tinha uma maneira de se comportar no mercado de trabalho e o ritmo temporal de homem-hora, de proporcionalidade de trabalho era diferente de hoje. Então, você observa que as pessoas que trabalhavam na década de 70, elas tinham um ritmo numa produção, elas tinham uma maneira de trabalho e essa produtividade homem-hora que fazia com que ela ia para o trabalho, tinha um horário mais flexível para folga e o seu salário.
Hoje em dia não, hoje o casal, né, trabalha, o homem, a mulher, o adolescente, todos trabalhando às vezes na mesma casa, parece que ainda não dá conta. E aumenta o fluxo ainda mais, essa pressão cresce ainda mais com a pandemia, porque as pessoas tiveram que ficar mais enclausuradas, trabalhando, home office explodiu, que já vinha acontecendo há 5, 10 anos atrás, virou hoje algo muito comum. Então, hoje faz parte. Mas, focando mesmo na síndrome do burnout, você encontra pessoas exaustivamente sofrendo no trabalho por, por carga horária, sofrendo por pressões, cobrança, muito assédio, muito problema que não tem a capacidade de folga ou descanso, o número de horas de trabalho por hora e por dia aumentou significativamente e esse número cresce com as doenças. Eu conversava há dias atrás com um grupo de amigos que ficaram e passaram por essa pressão e que geraram outras doenças que nem se deram conta. E no momento que foi fazer um diagnóstico lá, falou, olha, você está suspenso nas suas atividades, porque você, a partir de agora, vai entrar num tratamento. E a pessoa fala, nossa, mas tratamento, eu estava me sentindo tão bem, entre aspas, né? Eu não sabia que era... Não, a pessoa estava doente, não estava nem ciente do problema que estava enfrentando, porque a cabeça estava o tempo todo pressionada no estresse, no trabalho. E é exatamente isso que o burnout causa, né? Essa exaustão, essa pressão. O que você faz quando você pega uma bola de futebol e começa a sentar em cima dessa bola e pressionar? Ela sofre a pressão e depois ela meio que volta e ela vai fazendo isso. Até que um determinado momento, aquela bola ela fica deformada. Ela cria um outro formato anatômico que não é mais o redondo, né? Ela fica pressionada, fazendo como se ela tivesse um outro formato geométrico. Então, o burnout faz exatamente isso. Ele causa a pressão no trabalho, essa exaustão na cabeça o tempo todo, de horas de pressão, de trabalho o tempo todo, e que em determinado momento você já está tão entranhado nesse ritmo que as pessoas não se dão conta. Então a OMS agora incluiu isso como um diagnóstico para ser tratado, como outras síndromes também, mas a minha dica de hoje aqui dentro do burnout é justamente você profissional do desenvolvimento humano, psicanalista também, terapeutas, enfim, é você identificar não só o burnout, mas você ter mais recursos e ferramentas para você lidar com isso. E quais são essas ferramentas que eu quero trazer hoje para você? São exatamente as ferramentas que eu utilizo e uso diariamente nos meus atendimentos com as pessoas que eu atendo. Eu utilizo a ferramenta da análise corporal e comportamental. É uma ferramenta para o profissional do desenvolvimento humano também, que pode usar e utilizar no ponto de partida. Eu faço isso como ponto de partida para todos os meus atendimentos, porque isso elimina e tira da frente um caminho muito grande, muito extenso no tratamento. Então, a pessoa que tiver com essa síndrome, todos os traços de caráter pode acontecer. Nós estamos sujeitos a esse mundo. Se você respira, se você vive no mesmo planeta que eu, fatalmente você não está isento. Você não é imune a nenhum desses problemas, e principalmente nenhuma dessas síndromes, que é o caso do burnout. Pessoas
com traços de caráter adversos e totalmente distribuídos são suscetíveis a sofrerem também. Mas o melhor é identificar, o melhor de identificar o burnout é saber quem é que está tratando isso e que maneira aquele paciente, aquele cliente funciona dentro do burnout. Eu costumo dizer que quando a gente tem essa ferramenta de análise, que a gente sabe exatamente o traço de formação de caráter daquela pessoa que está na sua frente, ou está diante de você relatando o problema, é justamente você colocar o problema, a identificação do problema com o traço de funcionamento. Quem é que está sofrendo aquele problema? É um oral, é um rígido, é um esquizoide? Quem é o traço de caráter que vai lidar com esse problema? Quando você consegue fazer esse encontro diante do teu trabalho, esse encontro você vai colocar dentro do cenário. Então, o problema existe, qual é o traço que está na minha frente? A proposta é justamente essa, é você saber qual é o traço de caráter que vai passar pelo burnout e dar exatamente as ações para esse traço de comportamento lidar com esse problema. E esse problema nesse encontro, dentro de qual cenário está? Em que momento isso está acontecendo? Isso vai facilitar muito, mas muito, muito na sua vida, no seu trabalho, você que é psicólogo, terapeuta, profissional do desenvolvimento humano. Por quê? Você faz com que o traço de caráter, de funcionamento desse indivíduo, entenda que aquele problema que ele está passando, todos podem passar, mas ele tem um jeito de funcionar. Ele tem uma maneira de fazer com que aquela síndrome seja sanada ou que aquele problema que ela está passando, aquela dor, seja resolvida de maneira muito mais assertiva. E é você, como profissional, que tem o dever de mostrar, olha, eu estou dizendo para você como é o seu comportamento. Eu já mostrei para você nos números, no gráfico, como é que você tem esses traços de caráter através do seu comportamento humano. E é através desse comportamento que você vai lidar com essa síndrome, com esse problema, com essa dor. E esse encontro fica fácil diante dos olhos, diante da pessoa que te procurou para ajudar. Não é o que você acha, não é o que você estudou. Na universidade me falaram que tem uma tabelinha. Não existe isso, gente. Não existe isso, tá? A psicanálise, ela me ensinou um outro caminho e a teoria da psicanálise, o núcleo é conversacional. Você está aqui para ouvir a pessoa e você tem ferramentas assertivas para entregar para o seu paciente, para o seu cliente. Agora, quando você faz isso, você não faz isso no sentido ou partindo de você, daquilo que você acredita. Eu não quero nem saber suas crenças. Estou nem aí porque você acredita, se você deixa de acreditar ou se não acredita em nada. Você faz isso a partir do funcionamento do indivíduo. Não é o que você acredita ou deixa de acreditar. Não é o que você tem como ideologias ou ideias que você construiu ao longo da sua vida. Não quero nem saber. Ninguém está nem aí para o que você acredita ou deixa de acreditar. Isso é algo seu, totalmente particular, que você tem que se reservar, guardar para você. Porque o ambiente de atendimento, o ambiente onde você está tratando, clinicando e ouvindo a pessoa, não é o ambiente para falar do que você acredita. Pelo contrário, você vai cometer um grande erro se você fizer isso. Então, você que é profissional, você que é terapeuta, psicólogo,
Você que é amigo de classe aqui, não faça isso jamais. Não é o que você acha, não é o que você pensa. É justamente mostrar para o seu paciente, seu cliente, como ele funciona, como ele entende, para que ele se encontre diante do espelho. E você tem ferramentas para isso. E essa ferramenta da análise, ela é muito assertiva exatamente na hora da devolutiva. Porque antes de ouvir o problema, antes de você identificar, você já sabe que os traços de caráter dessa pessoa vai se comportar de um jeito. Bom, se eu já sei que ele se comporta de um jeito, então é muito mais fácil agora eu entender qual é o problema. Se é o burnout que nós estamos falando aqui, pronto, olha quantas coisas eu vou eliminar na trajetória da vida dessa pessoa que está sofrendo pelo burnout. Por quê? Porque eu sei que o burnout é um problema e o traço de caráter é um funcionamento diante daquele problema. Então você mostra para o seu cliente, você mostra para o seu paciente como ele funciona. Pronto, só isso. Nossa, mas é só isso? É tudo isso, gente, é muito isso. Porque ele vai abrir os olhos e vai ser grato eternamente por você ter ajudado ele resolver, a sair da síndrome do burnout. Claro que isso você vai fazer nas sessões adequadas, mas você que é profissional, você tem uma assertividade muito grande e quem está sofrendo vai ser eternamente grato a você por ter ajudado a resolver aquela síndrome, aquele problema, aquela fobia, ou seja lá o que for, o que a pessoa, o cliente, o paciente está sofrendo. E isso é relevante para você que é profissional e relevante para a pessoa que está sempre à nossa frente. É ser sensível à dor, a exatamente aquela dor que ela está enfrentando e dentro daquele funcionamento você traz clareza. Pronto, na hora que você for entregar a devolutiva, a pessoa vai dizer, puxa, nunca ninguém me entendeu tão bem, nunca ninguém me acolheu tão bem e não fui tão bem acolhida, tão abraçada e agora eu vou resolver esse problema. Porque é o jeito dela funcionar. Não tem nada de errado. Ela tem um jeito de funcionar, é o seu paciente, é o seu cliente. Você tem outro e outras pessoas vão ter outro. Então, essa assertividade só nos mostra através de um comportamento que vai te ajudar a olhar como ponto de partida através do gráfico, dos traços de caráter, identificando cada um a sua dor. Beleza? Deu para entender? O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se depois você quiser ler mais sobre essa matéria. É muito importante, você que é profissional, saber o que está acontecendo também, né? Ok? Muito obrigado por estar aqui. Quero agradecer todos vocês que têm compartilhado. Eu tenho visto como os meus vídeos têm sido compartilhados por algumas pessoas no grupo de WhatsApp. Eu acho muito legal isso e fico muito agradecido mesmo. Obrigado pela confiança, você que já me conhece, por compartilhar. E você que não me conhece, seja sempre muito bem-vindo a esse canal. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para receber mais notificação, tá bom? Nos vemos daqui para frente nos próximos vídeos. É sempre uma honra estar aqui com os meus amigos. Super abração, até a próxima. Tchau!